bagagem muito extensa, aí, 50 anos de psiquiatria. Hoje está fazendo 50 anos de formado, né, doutor? Sim, Esse faz ano? final do ano, está quase. A formatura está quase. Quase aí comemorando bastante. Ele tem muita bagagem, vai trazer para a gente, já participou da construção de outros aplicativos médicos e outras ferramentas também, né? O currículo do doutor é bem extenso e, graças a Deus, a gente vai fazer essa live aqui hoje. Estamos também junto com a Marcela Santana, que ela é consultora canábica da YHemp, psicoterapeuta, tem bastante experiência sobre acolhimento, conhecimento sobre a ciência, sobre a planta, e o suporte de longo prazo. Já é uma pessoa que já está conosco há muito tempo nessa caminhada, que é a terapia canábica. E com prazer que eu trago também aqui o doutor André Felipe, meu sócio, nosso CTO da Canabiatria, né, médico de família, que já trabalha também com cannabis medicinal há quantos anos já, Felipe? 4 anos já. 4 anos, né? E o doutor Della Rocque também, nos últimos anos, tem dedicado mais à terapia com cannabis medicinal, né? Então, feitas as apresentações, eu sou seu host, Marcos Carvalho, CEO da Canabiatria, e eu gostaria de começar, né, deixando os nossos convidados falar um pouquinho mais sobre o contexto do tratamento com cannabis medicinal hoje no Brasil. Obrigado, pessoal. Acho que desse contexto, né, a gente estava comemorando aqui antes de iniciar a live um resultado aí do STF aí, que a gente teve um positivo para o plantio, né, da cannabis de forma terapêutica do cânhamo industrial para, enfim, para produção mesmo em larga escala aí no Brasil. Então, assim, a gente vê esses avanços em todas as áreas, na área da medicina, na área industrial. É muito interessante ver como que essa caminhada árdua, né? A gente teve que bater muita cabeça aí, mas realmente, a todos os dias tem se provado um caminho sem volta, porque os benefícios que nós estamos colhendo são muito grandes, e até o próprio governo já observou isso e tem adiantado aí, né? Tem empurrado aí para um lado positivo as suas decisões. Eu acho que esse ano a gente só tem mesmo a comemorar, né? Porque, como a gente pode reclamar, a gente tem hoje, né, a questão das 6 plantas fêmeas, né? Poder ter em casa. Essa questão da descriminalização, ela avançou bastante. Também, né, semana passada, se eu não me engano, né, teve a decisão da Anvisa autorizando também médicos veterinários a prescrever os medicamentos com cannabis. E aí agora a gente fecha com essa cereja do bolo, com essa, né, liberação para esse cultivo, para a gente conseguir expandir, criar um mercado e criar uma indústria realmente forte no nosso país, porque nós temos muita competência para isso. Como o André falou, né, são muitos anos de luta, a gente não está agora falando de cannabis, a cannabis ela já tem pelo menos 10 anos aí de inúmeros profissionais, inúmeras pessoas da área, não só da área da saúde, mas da área da política, da área, assim, de todos os movimentos sociais estão incluídos, né? A gente fala da cannabis, ela é uma planta que ela ultrapassa inúmeras fronteiras, né? A gente não fala só da questão da saúde, mas do tanto que ela pode impactar na vida das pessoas, né? E ter a possibilidade, né, de ter uma indústria, de poder deixar com que as associações possam não só expandir, mas também melhorar a qualidade desse medicamento que eles estão conseguindo trazer. Eu fico muito feliz e espero que esses passos que são dados árduos, mas firmes, eles se avancem cada vez mais, né? Então é isso. Legal. E, doutor Jorge, tem alguma coisa para falar sobre essa atualização? Não, veja bem. Eu vivo talvez num tempo diferente de vocês, né? Porque quando eu pensei que praticamente minha carreira profissional estava terminado, não terminado no sentido de atender as pessoas, mas com 50 anos de exercício de psiquiatria, vocês podem entender muito bem o quanto eu participei da evolução da psiquiatria, né? O quanto esses anos mudou tanta coisa. A começar pela farmacologia. Os fármacos, no início da minha profissão, eram muito poucos, as possibilidades terapêuticas eram muito pouco. Algumas práticas
de tratamento eram mal vistas pela sociedade, embora a gente saiba hoje em dia que, quando bem aplicada, em alguns casos, elas quase que fazem milagres, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia. E a chamada resistência farmacológica era uma coisa muito grande. Quando a gente começou a se aprofundar no estudo da farmacogenética, nas particularidades do metabolismo hepático de cada droga, a gente começou a entender melhor o porquê do insucesso e da não resposta terapêutica que acontece com muita frequência em psiquiatria. E eu já estava contente com essa evolução, mas ainda, vamos chamar ainda um pouco insatisfeito quando a gente testava 2, 3 antidepressivos, a gente testava algumas combinações e a gente custava encontrar uma maneira de minimizar alguns danos no paciente. E eu estou lendo, né? Eu estou lendo. Primeiro, o sucesso da cetamida, né? que era um anestésico e que era usado também como psicodélico, e até que um laboratório Johnson começou a pesquisar com mais profundidade, e hoje em dia a cetamida, que há pouco tempo era um psicodélico, hoje em dia produz verdadeiros milagres quando aplicado de forma adequada em quadro de depressão resistente e de ação suicida. E aí eu sempre me lembrando, né, do meu raciocínio, aquela frase que eu sempre falei para mim mesmo e para os meus alunos: tudo que atua no cérebro, seja o canabidiol, seja a cetamida, seja o Rivotril, seja um antidepressivo, seja o café, qualquer coisa que atua no cérebro pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da maneira como nós usamos o nosso conhecimento. Então, esse borbulhar, né, essa inquietação minha, e vendo cada vez mais se falar no canabidiol, eu começando a ler, e já eu começando a receber pacientes no consultório. Doutor, eu tenho um paciente meu, a mãe de um paciente meu tem Alzheimer, está fazendo canabidiol, ela mudou de uma forma mágica. Isso tudo começou a fervilhar na minha cabeça, né? E eu vendo tudo, e aí eu falei, né, há 3 anos atrás, eu falei, não, vou mergulhar nessa. É nessa onda que eu vou. E comecei a estudar, ler muito, comecei a fazer cursos, e comecei há 3 anos, efetivamente, trabalhar com a terapia canábica. E a única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu não me arrependo. Não me arrependo por 2 razões. Primeiro, que eu consegui dar resposta a muitos casos insolventes, a muitos casos resistentes. Eu consegui minimizar muitos quadros e transformar a vida de muitas pessoas. E o outro lado é pessoal, egoísta. Quer dizer, eu estou recomeçando a medicina agora, com 78 anos, tendo que ultrapassar novas descobertas, Maravilhoso. novas ações, e isso está me rejuvenescendo. Então, a minha relação com o canabidiol está sendo mágica, vamos achar. Tanto no sentido de oferecer ao meu paciente uma nova oportunidade, um novo caminho, uma nova porta, como para mim mesmo de rejuvenescer, voltar a estudar, compreender o cérebro, compreender as emoções de uma maneira diferente do que eu fazia antes. É isso que eu podia falar. Muito E legal. que bom poder ter isso, né, fervilhando na medicina, né? Porque, assim, gente, o atraso, né, se a gente pensa, desse tempo de proibição que essa planta viveu, né? E hoje a gente, com tanta ferramenta, com tanta tecnologia, e uma planta que conseguiu continuar o desenvolvimento mesmo no proibicionismo, né? Então, é uma planta mágica mesmo, é uma planta que muda a vida das pessoas, né? Então, é muito incrível e poder viver nesse momento, né? Poder viver esse século que está aí entrando e uma nova indústria iniciando e muitos médicos podendo escolher esse caminho, né? E começar já com o caminho percorrido por outros, né? Que já Sim. vieram antes aí. Eu vou até agora, enquanto vocês estavam falando,
eu me lembrei de uma frase quase poética que eu vou falar. Veja bem, antes de nós sermos seres humanos, antes de nós termos lobo pré-frontal, antes de nós sermos seres biologicamente e intelectualmente vivos, a cannabis já existia no planeta. Quer dizer, na verdade, é uma planta que antecede o ser humano e interagindo e se readaptando a um mundo que estava se transformando. E provavelmente, pelo que nós estamos vendo no planeta Terra, o que está acontecendo, provavelmente daqui a alguns anos nós vamos estar vivendo junto, pareados com a inteligência artificial em outros planetas, e a cannabis vai continuar se adaptando no planeta Terra. Adoro outros planetas. Muito legal isso. Nós vamos se plantando lá, se vai dar, né? A gente vai dar um jeito, a gente vai levar ela com a gente, com certeza. A gente está pelo menos há 12 mil anos cultivando ela, a gente não vai deixar ela para trás, não. Mas é muito legal isso que o Dr. Larroque trouxe sobre essa história, né, do sistema endocannabinoide. A cannabis está há muito tempo, e por vínculo de curiosidade aí, o sistema endocannabinoide está no nosso corpo, está na planta também, e é algo muito antigo na natureza. A gente fala aí, alguns cientistas, de 400 milhões de anos atrás, os primeiros pólipos ali, né, medusas marinhas, já tinham um sistema endocannabinoide primitivo. Então, é algo anterior às plantas e anterior aos mamíferos e bichos, porque os bichos que existiam antes disso, que deram origem a essas duas estirpes, né, as plantas e nós, já tinham um esboço de sistema endocannabinoide. Então, é muito legal a gente conseguir trabalhar com isso e entender que os nossos ancestrais, a cannabis que a gente tem hoje, na verdade, ela é o Siddhartha Ribeiro que fala muito isso, né? Que a cannabis é igual cachorro. Na verdade, a gente foi moldando ela para as necessidades humanas aí, né? E aí, que nem o STJ agora liberou o cânhamo industrial, né? Eu não sei se muita gente sabe, mas o cânhamo industrial a gente faz roupa, faz tijolo, faz combustível. A cannabis, as primeiras bíblias do mundo foram feitas no papiro da cannabis. A Sechat, deusa egípcia da sabedoria, que tinha um papiro ali, em cima dela tem a folha da cannabis. Então é muito legal ver assim como que culturalmente essa planta acompanha a gente. Tivemos 100 anos aí de ignorância, de proibição, né? Mas, como a Marcela disse, é muito legal viver nessa época que a gente está trazendo de volta à tona esse conhecimento ancestral e com outro olhar, um olhar científico, né? Sim. Trazendo a experiência do Dr. Larroque sobre essa questão da farmacologia, como que a farmacologia vem evoluindo dentro, inclusive, da psiquiatria. A gente conversou esses dias sobre isso, né, Larroque? Que os medicamentos antes era o quê? Era substância isolada que vai fazer a ligação ali, vai fazer esse efeito, só que a gente está descobrindo que não é assim que funciona. E a cannabis veio mostrar isso com mais intensidade ainda, com o efeito entourage, né, o efeito comitiva, que os diversos fitocannabinoides em conjunto fazem um efeito muito melhor. Então, está estimulando as indústrias farmacêuticas e, enfim, todo o estudo da farmacologia de pensar novas formas de fazer drogas para tratamento, não com uma substância, mas diversas substâncias que, em conjunto, vão abrir as portas certas ali do corpo, né? É muito legal ver essa evolução e como que a cannabis tem esses feedbacks também filosóficos que trazem novos conhecimentos científicos para a gente. Demais. Mas, pessoal, sempre uma oportunidade, né? A gente sentar e conversar e aprender um com o outro sobre como que ela vem acompanhando a gente, né? É o que falar. Apesar de que a gente pode mudar a sociedade, a estrutura pode mudar, mas é algo que veio para ficar, já faz parte do planeta Terra. E agora que a gente está sabendo todas essas aplicabilidades de maneira mais ocidentalizada de medicina, vamos falar assim, né? Isso a gente percebe o tanto que tem de benefício, não só para médico, paciente, mas também para a sociedade como um todo, né? Pessoal, o início da nossa live cortou um pouquinho, então eu não consegui apresentar vocês. O pessoal está vendo a gente, mas não sabe como que pena. Vou fazer de novo, aproveitar e já agradecer o Hudson, que me lembrou aqui, que está dando todo o apoio para a gente, e o Ricardo também, essa dupla aí dinâmica. E, bom, obrigada, meninos.
Eu estou aqui com o professor Jorge Della Rocque, né? Tem 50 anos de medicina e psiquiatria, tem um currículo vasto em várias áreas, professor de neuropsiquiatria infantil, e que, como ele acabou de dizer, né? Um resumo da história dele, ele vem já trabalhando com cannabis medicinal já nos últimos 3 anos e está vendo esse benefício todo, né? Já tem uma experiência na criação de ferramentas e aplicativos médicos, e eu estou também aqui, graças a Deus, com o André Felipe, nosso CTO e médico de família e especialista em cannabis medicinal, né? Que tem também há 4 anos já nesse caminho, trazendo cannabis para os seus pacientes e conseguindo bons resultados, né? E também com Marcelo Santana, perdão, nossa coterapeuta, que já tem uma experiência vasta com terapia canábica, acolhimento de paciente, a história e a ciência da planta. E, bom, eu, seu host, Marcos Carvalho, sou CEO da Canabiatria, e espero que essa seja a primeira de muitas lives. Voltando. Agora, pessoal, a gente podia falar um pouquinho mais das perspectivas para a medicina, que a gente está vendo que é possível, mas também a gente ainda tem alguns entraves, tanto de relação médico-paciente, de como que vai ser estruturado esse tratamento, né? Que a gente está vendo que não é todo mundo que consegue obter um resultado satisfatório com seus pacientes com a cannabis medicinal, não é aquela panaceia, não é simples ao mesmo tempo, é trabalhoso, tem seus poréns, mas eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho disso para a gente. Assim como a gente falou aqui da parte farmacológica, né, que traz uma nova visão para dentro da farmacologia, a cannabis também convida a gente para dar um olhar diferente para dentro da medicina, uma forma mais humanizada, um acompanhamento mais próximo do paciente. Igual o Marcos falou, não é uma panaceia. Na verdade, no maioria do caso, vai ser um tratamento adjuvante, mas que faz a gente chegar mais próximo do paciente, a entender os sintomas, porque às vezes a gente entra para um motivo ali com a cannabis e vai melhorando diversas outras coisas. Às vezes a paciente está com dor, diminui um pouco a dor, mas ela começa a dormir melhor. Então, gera uma homeostase do corpo inteiro. Então, faz a gente olhar de uma forma mais holística para o paciente. Eu acho que a Marcela e o La Rocque, eles conseguem falar isso ainda melhor do que eu, e principalmente a Marcela, que faz esse acompanhamento bem de perto dos pacientes e já entende a importância que é a gente conseguir estar bem próximo ali do paciente, principalmente nos primeiros meses ali de adaptação ao tratamento e os convites mesmo de mudança que quando a gente utiliza a cannabis como tratamento, de forma intuitiva, vai chegando na vida, que pelo menos eu observo em diversos pacientes, vai acontecendo na vida do paciente algumas mudanças que levam ali a transformações significativas. Eu acho... Pode falar, Raul, que eu falo no final. Isso é interessante pelo seguinte, porque quando comecei a estudar a cannabis e tratar, uma coisa é você ler e estudar, né? Quando fala que a terapia é personalizada, é individualizada, é uma coisa lenta, você entende. Mas a outra é quando você transforma isso no seu dia a dia, na prática. Foi quando eu comecei a perceber. O paciente vinha, começava a tomar de uma maneira lenta, gradual, e o paciente, daqui a uma semana, estava me perguntando se estava tomando certo, se estava tomando errado, e também ele estava tomando, mas na casa da família dele tinha gente que estava contra. Eu comecei a perceber que a terapia canábica é muito mais do que você encontrar aquela dose adequada que vai ajudar o paciente. E não tem hoje em dia, ainda mais na área da psiquiatria, não tem psiquiatra no Brasil que possa separar a cada 15 dias você vê o paciente, né? Você escutá-lo, orientar, trabalhar a parte emocional. Então, comecei a perceber que muito mais, ou tão importante quanto você lentamente atuando e descobrindo aquela dosagem adequada, era esse acompanhamento próximo e com uma visão afetiva, de abraço, de proteção. Ele se sentia parado.
Então, comecei a pensar nisso, e aí eu tive sorte de encontrar, primeiro foi a Sabrina, que é uma mãe atípica, tem uma filha que nasceu com uma doença genética que provocava várias convulsões diárias. Eu percebi que as mães atípicas tinham aquela visão, tinham aquela sensibilidade de entender esse outro lado. Então, eu comecei a incorporar esse conceito de coterapeutas. Ou seja, eu vejo o paciente a cada 1 mês, ou 1 mês e meio, ou 2 meses, mas o paciente tem um encontro quinzenal, ou semanal, ou mensal, vai depender, com a coterapeuta. A coterapeuta está preparada, não só a nível de conhecimento teórico, mas também a nível de apoio emocional, porque ela acredita naquilo, então ela é capaz de dizer as palavras certas, corretas, na hora certa. E a coterapeuta vai corrigindo a hora que o paciente tem que tomar a medicação, a hora que não deve, e deve tomar sempre depois das refeições, de preferência com o estômago cheio. Enfim, é uma série de particularidades que podem mudar totalmente a maneira como o paciente ingere e responde a cannabis. Até financeiramente, porque a partir do momento que o paciente começa a usar o canabidiol de uma forma inteligente e correta, ele acaba necessitando de menos dosagens e, consequentemente, o tratamento até vai ficar mais barato para ele, né? Que ele começa a entender. E também a coterapeuta está preparada para dizer que o THC na dosagem que ele está tomando, ele não vai ficar chapado, não vai ficar viajando, não vai ficar falando com os anjos, né? Vai fazendo a correção. E quando a coisa toma uma proporção maior ou pior, a coterapeuta entra, intervém, me procura e nós juntos encontramos uma resposta. Essa foi a primeira coisa. Mas, mesmo assim, ficava uma coisa em aberta. A evolução. Até porque a coterapeuta, às vezes, não tem muita noção de evolução de emoções, avaliar. Então, eu, por acaso, encontrei na internet um programa onde você praticamente prepara uma anamnese através de perguntas, sim ou não, onde o paciente responde a cada 15 dias, e, com isso, você, à distância, com o terapeuta, tem uma ideia da evolução, como ele apresentava antes um quadro, por exemplo, na minha experiência nos quadros de TEA, uma das primeiras respostas positivas é quando as mães me dizem que a socialização, a relação social do filho melhora. Meu filho está interagindo melhor com o grupo, com as crianças. Então, você, através desses questionários, você faz uma avaliação. E depois, através da Marcela, que é uma grande fuçadora, que descobriu vocês, eu falei, agora é a sopa no mel. A gente tem um questionário a longo prazo que nos acompanha. Temos uma coterapeuta. E agora tem uns doidos lá fazendo um programa próprio que vai dizer os tipos de canabidiol que tem, como deve usar, os efeitos deletérios. Vai, daqui a pouco, estar falando sobre o CIP 450, a medicação que pode ou não pode. Isso, na psiquiatria, então, é essencial, porque você veja, 80% dos pacientes que começam a usar canabidiol comigo são polimedicados. São pacientes que já vêm com uma carga grande de medicações psiquiátricas e que não fizeram efeito. E aí a gente sabe muito bem o quanto é vital a gente saber separar, porque em psiquiatria a maior parte do metabolismo hepático das medicações psiquiátricas coincide com o metabolismo hepático do CBD e do THC. Então, você tem que ter muito cuidado na hora da prescrição, no horário que ele vai tomar, a diferença e tudo isso, né? E o programa de vocês está pautado exatamente ao médico ter um prontuário eletrônico, onde não só ele vai acompanhar a evolução do paciente, onde a coterapeuta vai inserir os dados dela,
mas também ele vai ajudar. É quase um processo de inteligência artificial, né? Para o lado positivo. Exatamente. A gente estava falando Veja hoje bem, sobre isso. eu não tenho receio. Você falou uma coisa que é importante a gente discutir, porque está na moda. Eu não tenho receio da inteligência artificial. Eu acho que o futuro não vai ser a inteligência artificial contra o ser humano. Vai ser a luta vai ser entre o ser humano que conhece, manipula e domina a inteligência artificial e aquele que não conhece, que na verdade é manipulado. Esse que vai ser o grande conflito do futuro. Inclusive, pessoal, além de todo o gabarito do La Rocque hoje ainda ele estuda inteligência artificial, tem várias formações em computação. Ainda concluiu o curso recentemente. Eu tenho TDAH e estou dormindo melhor à noite com uma cannabis medicinal full spectrum com baixo teor de THC, tá? Eu falo muito que esse projeto nosso, a gente junta o passado, né, que a gente falou aí, 12 mil anos atrás da cannabis, com as novas tecnologias. É muito legal que a gente está juntando uma coisa muito antiga com a ciência e as coisas muito novas. É bem legal essa mistura que a gente está fazendo. Nossa, demais. Eu acho... Então, esse encontro fora do tempo, dentro do tempo, primeiro, da percepção do timing, vamos chamar assim, do timing necessário, não só de dar suporte ao paciente, acompanhar, com a presença e a criação da coterapeuta, e o meu grande sonho é a gente evoluir para um dia a gente oferecer cursos de formação de coterapeutas, de modo que outros médicos entendam a importância disso e outros médicos possam se apropriar de outras coterapeutas para continuar esse tratamento. Não só isso evoluiu, como também essa programação e o programa de vocês. Então, de certa maneira, essa live é histórica porque está unindo, até porque agora está na moda, não é mais casal, é trisal. Então, através dessa nova relação... É muito moderno. Ele é muito moderno, né, gente? Não tem jeito. Com o programa de vocês, ele é para frente. Nós estamos construindo os passos primordiais onde toda terapia canabidiol vai ter que se basear nesses conceitos que nós estamos criando. Sim. Atenção que eu não falei que eu estou criando, nós estamos criando. Acho que, falando no contexto da coterapeuta, assim, né, e também eu acho que eu venho muito da voz do paciente, né, porque aqui a gente está ouvindo 2 médicos e a coterapeuta, ela tá ali... Eu acho que o primeiro papel é você também entender qual é a expectativa daquele paciente em relação ao tratamento. Isso é muito importante, porque a maior parte das pessoas, primeiro, procura o tratamento, às vezes é a última coisa, né? Nada mais deu certo, e aí sobrou para cannabis resolver aquele BO, vamos dizer assim. Então, existe uma expectativa, existe um imediatismo muito grande, além de um estigma. Então, às vezes, é uma paciente que está buscando aquilo escondido, que não está falando mais para ninguém, ou até a paciente que começa a fazer utilização, mas fica perdida nesse meio do caminho e acaba saindo frustrada e também achando que, não dá para mim. Então, quando a gente escuta assim, eu tomei e não deu certo, isso me frustra muito. Porque eu penso que aquela pessoa, para ela falar aquilo, é porque ela não teve um acompanhamento ou não teve informação suficiente para entender qual é o contexto desse tratamento. Eu costumo dizer que a cannabis ela está para todos, mas nem todos estão para cannabis, né? Você, às vezes, não vai conseguir desenvolver a subjetividade daquela pessoa, de se conectar consigo mesmo de novo. Eu sempre falo para o paciente que a cannabis ela te convida para um olhar interno, ela te convida para perceber coisas sutis da sua vida. Porque quando às vezes você tem uma noite muito boa de sono, você acorda muito bem, mas às vezes vai ser 1% por dia, né? Vai ser meia hora a mais de sono.
um apetite que voltou um pouquinho em algum determinado momento, é uma dor de cabeça, uma enxaqueca que você tinha e ela vai se espaçando, né? Então, assim, a gente tem que entender que é uma planta que tem um sistema dentro do nosso corpo, que vai fazer toda uma sinergia, não só também achar que é o canabinoide, né? A gente também conta com os nossos endocannabinoides, né? Então, entender que a planta ela está ali para também trazer biodisponibilidade dos seus endocannabinoides, além dos fitocannabinoides que estão dentro do seu corpo. Então, eu acho muito importante a gente entender a sinergia, né? Que eu acho que é o que mais integra o tratamento da cannabis, é essa ligação de corpo e mente. É você, às vezes, fazer a utilização de um óleo que vai desenvolver em você, aguçar uma sensação que às vezes você nunca teve, que foi a de um relaxamento. E aí, às vezes, as pessoas, né, comparam esse estar chapado, ou ai meu Deus, eu vou ficar chapado. Gente, às vezes é um momento de relaxamento, um momento que a sua mente aquieta, é um momento em que você consegue pensar de outra perspectiva da sua patologia, né? E conseguir enxergar de outra forma, de buscar novos hábitos, de criar novas relações e novas possibilidades. Mas isso tudo tem que estar em conjunto. Não adianta você estar só sozinho, achou aqui uma página na internet, entrou ali, achou um consultor, entrou em contato com ele, fez uma consulta, pegou autorização da Anvisa, pronto, chegou na minha casa. Tá, e aí? Você vai tomar sozinho? Quem vai te acompanhar? Esse médico tem como te acompanhar? Esse tem como te falar com você, principalmente no primeiro mês, em que você vai ter que fazer modulação de dose, você vai ter que entender qual que é o tônus do sistema endocannabinoide daquele paciente. Você vai ter que entender se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso, se ele é polifármaco, como o doutor Jorge disse. Então, assim, são tantas questões, é uma investigação tão profunda que você tem que fazer, que às vezes não é em 1 hora de consulta que você vai conseguir fazer isso. Não, E de às jeito nenhum. vezes o médico ele tem uma posição em que às vezes você não conta determinadas coisas para aquele médico. E aí você, em algum momento, escapa e conta ali para sua coterapeuta, porque você sente nela, às vezes, uma abertura, um não julgamento, né? A gente tem que levar para esse espaço, porque as pessoas também elas vivem em conflitos, né? Ao mesmo tempo que ela quer fazer o tratamento com a cannabis, ela ainda a gente existe esse pensamento ainda colonizado na nossa sociedade, que a cannabis ainda é uma droga, que a cannabis ainda não é tão bem vista, não é tão fácil você falar para todo mundo que você faz um tratamento de cannabis. E no final das contas, todo mundo que faz um tratamento e dá certo acaba virando uma porta-voz da cannabis, né? Tem Então, muito assim, a gente. Então, assim, quando você escuta alguém falar assim, não deu certo, você fala, alguém errou. Teve Sim, algum ponto que não deu certo nesse caminho. E sim, aí eu acho Marcelo. que é isso, né? Marcelo, Assim, é e tem entender que outra coisa muito importante, você veja. Eu, quando comecei a estudar o canabidiol, há 3 anos atrás, embora eu já soubesse que nós produzíamos endocannabinoide, aliás, eu quando tive a consciência que nós tínhamos receptores canábicos, né, CB1, CB2, que nós produzíamos endocannabinoide, eu falei, que bom que agora a coisa está mais liberada, porque se alguém sabe que eu produzo endocannabinoides, eu ia ser preso por produzir drogas, né? Mas, graças a Deus, não chegou a esse ponto. E eu sabia que os fitocannabinoides são centenas dos terpenos, mas, basicamente, a gente só encontrava no mercado e praticamente só se falava CBD e THC, como se eles fossem o tudo. único. E, de repente, você está vendo as novas formulações, as pessoas falando do canabigerol, do CBN, do CBG, melhorando o sono. Então, na verdade, nós mesmos que Terpenos, né, doutor? conseguimos ultrapassar essa ruptura do preconceito que já estamos habituando, lidando, nós ainda também estamos aprendendo, sabe? Qual é o Todo papel dia é uma exato coisa de cada um nova, deles, né? qual é o potencial que aquela planta tem com seus componentes de atuar em que área.
E eu acho que o mais interessante quando a gente fala da cannabis, né, porque assim, é diferente de você lançar um novo medicamento no mercado, né, que vai ter que passar por vários testes, vai ter que ter um desenvolvimento daquele fármaco, você vai ter que ter todos os efeitos colaterais. Então, a gente está falando de uma planta que a gente tem um sistema que a gente metaboliza, que a gente produz, né, moléculas parecidas com essa mesma planta. Então, não existe uma necessidade de você fazer todos esses testes e você de participar do mesmo processo da indústria farmacêutica para lançar algo, né? Então, se a gente já tem noção das propriedades e de como aquele canabinoide pode interagir, pode contribuir, amanhã tem no mercado. Se a indústria conseguiu produzir com qualidade e com segurança para o paciente, tá lá. Então, assim, vão ser inúmeros, são mais de 120, são inúmeros terpenos. Eu acho que a gente vai conseguir misturar terpenos específicos de plantas específicas a ponto de você ter a sua planta, igual o André falou que o Siddhartha fala do cachorro. Você vai ter sua planta, a minha planta é essa, E funciona fora, melhor no meu corpo, melhora o sistema, faz Exatamente. o efeito entourage melhor É aqui. A verdade gente também, e a Marcela, genética, né? e as outras plantas que nós estamos agora descobrindo que produzem também fitocannabinoides e terpenos e tudo mais, que estão começando a ser descobertos. Sim, sim. Demais, é a evolução, né? E eu acho que quando a gente entra nessa tecnologia e a gente começa a pensar no aplicativo, né, que está sendo desenvolvido em todas essas ferramentas, isso facilita muito para o médico, porque se o médico não está atualizado e se chega alguém no consultório e pergunta sobre cannabis, ele tem três opções, né? Ou ele conhece de cannabis e vai fazer uma prescrição, ou ele não conhece nada e tá super fora daquilo ali, vai falar, esquece disso, não funciona. Ou ele, para não perder o paciente, mesmo não sabendo, vai prescrever. E aí acabou. A gente já perdeu aquele paciente. Sim. Então, assim, a gente tem Mas que fazer acontece. com que as pessoas entendam que a planta é a planta e a gente precisa devolver a planta para as pessoas. Né? Perfeito. E assim, o papel do médico, ele tá ali para trazer um suporte, para trazer um produto de qualidade, para fazer um tratamento realmente personalizado para aquela pessoa, utilizando as ferramentas igual vocês estão produzindo, de vocês estão criando, mas ao mesmo tempo pensar, desculpa, gente, mas ao mesmo tempo pensar que essas ferramentas elas vão ter que ser inseridas, porque não tem mente que vai conseguir compreender todas as complexidades e fazer algo tão personalizado. Então, acho Sim. que daqui a um tempo a gente vai ter esse tipo de exames para você entender como é que tá, você A descobrir como é que inteligência você tem seus artificial vai ajudar. receptores no corpo, né? Ia ser incrível a gente começar a chegar nesse nível. Sim, o que eu penso dessa questão, assim, até genética e tal, que hoje em dia a gente tem esses exames, por exemplo, que conseguem te falar ali, através da sua Sim. genética ali, qual óleo é para você, o que você pode, o Qual que você não afinidade que você tem pode. com mais receptor, com algum canabinoide específico, assim, né? Sim, mas eu acho que para além disso, a gente já tem muitos anos e muita experiência clínica e conceitos e orientações que nós conseguimos, de forma segura, levar isso para os pacientes de uma forma muito mais acessível. A gente não precisa de um exame de R$ 3.000 para prescrever cannabis, igual alguns Com médicos pregam certeza. por aí, entendeu? E, por exemplo, da indústria farmacêutica, né, que tentaram isolar lá e fazer o THC sintético, o canabidiol sintético, e deu uma rasteira na indústria, porque na verdade tinha mais efeito colateral, era pior a medicação, e aí a gente vê o movimento, por exemplo, das associações conseguindo um resultado muito bom com os óleos que eles fazem. Também tem a indústria farmacêutica super competente que está vindo também. Então, assim, são vários nichos diferentes e tem uma fala do Ailton Krenak que nós temos que ser uma humanidade que inclui tudo e não exclui nada. Não é que não pode ter, não é que eu sou contra o exame genético, eu acho super importante em alguns casos específicos, mas nós não podemos pautar nossas leis e principalmente nossas práticas Sim, clínicas nesse tipo de conduta, porque senão a gente vai excluir a maioria dos pacientes. com Então, certeza. A desde cannabis não é exclusão, né? A a cannabis é inclusão, inclusão. exatamente. Sim, E sobre um pouco sobre o nosso aplicativo, a nossa ideia é exatamente essa, de conseguir. Nossa ideia são duas angústias que a gente tenta sanar com esse aplicativo que a gente faz. A primeira delas é o acompanhamento do paciente, né, com os questionários que a gente dispara lá regularmente, com o feedback que dá, a inteligência artificial analisa aquilo ali, dá um feedback para o médico.
Agora, com essa ideia da coterapeuta que vocês trouxeram para mim mais recentemente, já estou pensando em implementar uma parte na plataforma para a coterapia, conseguir, junto com o médico, fazer essas análises e vai aprimorar ainda mais a nossa plataforma, né, que vai humanizar aquilo ali mais, que minha preocupação é o quanto que aquilo ali não seria humanizado, agora a gente já achou uma solução. E a segunda angústia é a educação continuada dos médicos, porque é isso, às vezes a gente pega, por exemplo, artigos científicos, vai falar do nabiximol, enfim, das medicações lá do exterior, mas nossa prática clínica aqui, como é que ela é? Então, eu pego esses artigos científicos, resumo eles em quimiovariantes, orientações de doses que os artigos trazem, mas a gente traz dicas práticas ali. No meu dia a dia, eu, médico, qual óleo eu escolho para uma criança com autismo? Qual óleo eu vou escolher para um idoso com Alzheimer? Qual o risco? Qual o benefício? Qual cuidado eu tenho que ter? Como eu vou monitorar esse tratamento? Como é que eu vou subir a dose, chegar na dose-alvo? Então, assim, passar esse conhecimento de uma forma até meio que gamificada ali para ser uma coisa bem simples para o médico no dia a dia dele, tá ali atendendo o paciente, já aparece a orientação, é o que a gente está tentando fazer, que nem na plataforma. Por exemplo, se você coloca lá que seu paciente toma ácido valproico, já vai aparecer uma orientação que aquela medicação interage com a cannabis, que você tem que pedir enzimas hepáticas e a dosagem de ácido valproico para o seu paciente. Se você marca um CID lá, por exemplo, de fibromialgia, já aparece a orientação de quais quimiovariantes a gente utiliza, como você faz o aumento de dose, quanto que tem de artigo científico para você ali embasar a sua clínica e, ao mesmo tempo, dicas práticas que a gente vê no dia a dia, entendeu? Nossa, maravilhoso. Então, assim, tentar trazer para a prática mesmo, de uma forma de uma educação continuada, porque a gente tem muito curso, né, que, enfim, slide, e é isso que tem de artigo, mas e aí, na prática, no consultório, na hora que o paciente está na minha frente, tem alguma ferramenta para eu aprender isso? É isso que a gente está tentando fazer, entendeu? Excelente. Excelente. Eu estou animada e estou empolgada. Nós demais também. Pessoal, eu queria tirar um tempinho agora para agradecer, pessoal. A gente chegou a ter 45 pessoas aqui com a gente, agora são 34, não, tem 40 pessoas agora, né? E a gente tem perguntas do chat. Uma das perguntas, inclusive, vocês tocaram no assunto, que é sobre a polifarmácia, né? Que o pessoal está querendo saber como que é para fazer esse desmame dessas medicações alopáticas para passar a tomar o canabidiol, que é a pergunta aqui da Cassinha. Bem, Cassinha, veja bem. Se você souber, quem saiba definitivamente, antes de testar o que vai acontecer, me apresenta que eu quero conhecer. Como a gente tem que introduzir o canabidiol de forma lenta, gradual, vendo qual é a resposta dele, conforme cada quadro. Por exemplo, na área da psiquiatria é muito comum, é quase muito frequente, a maior parte das alterações, independente da ansiedade, depressão, toque, alterações do sono. A maior parte dos pacientes vem usando uma medicação para o quadro básico dela, para depressão ou para ansiedade, e mais um remédio para dormir. Então, conforme você vai introduzindo o canabidiol, por exemplo, e você vai percebendo uma melhora no sono, que o paciente diz que está dormindo melhor, que o sono já não é tão entrecortado, que ele acorda com uma disposição, você começa a retirar, você tem que ser devagar. Você começa a retirar uma medicação lentamente, vai fazendo um desmame farmacológico. Conseguiu tirar tudo? Ótimo, nós vamos partir para a segunda medicação. Agora, nós temos que ter em mente que, por N razões, em muitos pacientes, por exemplo, é muito comum isso. Eu tenho vários casos de crianças autistas que as mães estão maravilhosas, porque as crianças começam a dormir melhor, se socializam, interagem de uma forma adequada, mas algumas ainda, em alguns momentos, apresentam graus de irritabilidade, agressividade. No colégio, corre atrás do colega, quer pontapé, quer morder. Então, muitas vezes, você não consegue tirar todas as medicações. Na maior parte das vezes, você consegue minimizar, diminuir a quantidade das medicações alopáticas.
Então, não existe uma resposta segura definitiva. A gente tenta devagarinho ir retirando a medicação, colocando uma e tirando a outra, sabendo que muitas vezes você não consegue tirar as outras medicações todas e você vai ter que conviver com as duas trabalhando de forma homogênea dentro do organismo, mas com certeza, de maneira geral, com dosagens bem menores. Beleza. Perfeito. Temos Pessoal, também. só um Pode falar, André. segundo. A gente tem 7 minutos aqui de restante de live. Acho que a gente abre um novo chat aqui para a gente ficar mais tranquilo e poder responder as perguntas. Tem mais uma Para mim é pergunta. diferente, eu fico só no outro, para mim é Quer saber, o diferente. Marcos me respondeu a dúvida. Pode falar a pergunta então, Marcos. Bom, do Weber Campos de Souza. No Brasil, qual é a região do país que tem crescido mais o conhecimento canábico? Ou o estudo está, de uma forma geral, grande? Tem algum polo? Nós temos alguns polos no Brasil muito ligados também às federais, né? Que nem a Lavras, né? Lavras, isso daí. A gente também tem alguns polos onde há as associações, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos a APEP, em João Pessoa nós temos a Abrace, e cada vez mais, assim, esse crescimento tem se disseminado. Por exemplo, eu não aprendi nada sobre o sistema endocannabinoide na faculdade. Acredito que essa é uma realidade que vai durar pouco, porque as universidades têm se mostrado um maior interesse, né, de conseguir englobar. Afinal de contas, a gente aprende sobre o sistema músculo-esquelético, neurológico, endócrino, Imunológico. imunológico. E cadê o sistema que literalmente controla todos os Fala outros, tudo isso. maestro dessa galera toda, o sistema endocannabinoide? Então, assim, não vai dar para estudar medicina sem estudar o sistema endocannabinoide. Essa é a grande realidade, sabe? E eu acho que já tem uma faculdade em Minas, não sei, tem uma faculdade que eu acho que já está introduzindo, já nesse primeiro ano, já o estudo do canabidiol, já. Se eu não me engano, a UFMG já começou já, Exatamente. tá? Eu acho super legal também que tem o projeto ADUA, que é lá de Viçosa, né? Que é de melhoramento genético, né? Então, assim, esse aí já está na frente, que já vai fazer, né, a questão das sementes, né? De quais são os cultivares, né, que vão ser melhor Eles para o estão nosso fazendo solo, para internet trazer. de coisas lá agora. É bem multi mesmo, né? Eu acho que Todo tá no dia Brasil todo. assim, é isso, o Brasil todo Sim. agora a Santa passos largos. Catarina também, né? Com o Instituto Dala, trabalhando lá com a UFSC, tem o campus de, se não me engano, de curitibanos, né? Que é onde eles têm o desenvolvimento de várias aplicações da cannabis, não só para a prática medicinal. Eu tive até a oportunidade de fazer o curso da professora Dala, foi muito bom, eu recomendo para todo mundo, inclusive, né? E, bom, é isso aí, gente. Foram duas perguntas aqui só, né? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Tem mais Parece que a Teodora Viana, que está nos escutando, e outros também, parece que comentaram que a Universidade Federal de Viçosa já tem no seu currículo também o estudo de canabidiol. Muito legal. É de onde tem esse projeto, né, do ADUA, é bem, bem interessante mesmo. Eles estão bem Exatamente. avançados, né? Sim. Genético, né? Maravilha. Pessoal, olha, foi um prazer. Muito obrigado, doutor Jorge, Marcela, doutor Muito André. obrigada pelo convite, foi muito bom. Obrigada, Hudson. Obrigada a toda a equipe da Canabiatria, doutor Jorge, André. Obrigada a você que assistiu. Eu acho que a gente consegue avançar no debate quando todo mundo consegue participar. E convido vocês a seguir as nossas páginas, a entender um pouco mais, né, passar essa informação da cannabis para frente, para a gente conseguir construir mesmo, né, e manter essa luta de uma forma com bastante responsabilidade, mas também conseguindo trazer muito conhecimento para as pessoas e trazer essa planta de volta, né, para o nosso dia a dia, para a nossa sabedoria. E é uma planta medicinal, uma planta incrível que pode colaborar e ajudar muita gente. Obrigada, gente. Ok. É muito incrível mesmo, Marcela, ver assim, o potencial dessa planta para os pacientes, como o doutor Larroque trouxe hoje, né, para a gente que é médico também, trabalha com ela, é um aprendizado assim, muito grande também. E, enfim, me conectar, né, com pessoas igual vocês aí, a gente
bater um papo aí esses dias antes, é um aprendizado, assim, sem fim, é muito gratificante mesmo. E principalmente, igual o Dr. Larroque falou, nós estamos pensando as formas de como utilizar essa planta da melhor forma possível, né? As novas terapias que vão se desenvolver, tanto na farmacologia, novas formas de ver a farmacologia, novas formas de ver o corpo humano, novas formas de acompanhar os pacientes também, entendeu? Que essa planta, ela cobra da gente, traz de presente para a medicina. Então, é muito gratificante estar fazendo parte desse movimento. E agradeço muito aí a presença de vocês e todo mundo que estava aí na nossa live até agora, pessoal. Tamo junto aí. Pessoal. E outra coisa, né, André? Coração. E outra coisa, né, André? Eu estou louco para esse programa, vamos chamar, está semi-pronto, que eu digo que um programa desse jamais, nunca vai estar totalmente pronto, semi-pronto, Sempre evoluindo. mas para a gente começar a usar, testar, e cada um de nós, através dessa experiência diária na inserção de pacientes e das respostas, nós temos a chance também de ensinar a inteligência artificial a trabalhar melhor e a gente colocar esse programa top. Perfeito, Larroque. Falou? Pessoal, gratidão enorme. Muito obrigada, boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite para todos. Obrigado.